Olá, eu sou Alexandre Zakir e tudo que você vai ver aqui é real, é verdadeiro. No programa de hoje, imagens do dia a dia onde situações normais saíram do controle e tiveram resultados inesperados. Registros incríveis, gravados por celulares, câmeras de segurança e cinegrafistas amadores. Acompanhe as consequências das imprudências e irresponsabilidades sobre rodas, causando verdadeiros desastres pelo mundo. Acidentes no mundo dos esportes. Flagras de contusões muito graves e até mesmo fatais. E ainda, incidentes em uma das práticas radicais mais emocionantes do mundo, o salto de bungee jump. Acompanhe um salto do maior bungee jump do mundo e saiba as dicas de segurança essenciais para praticar corretamente esse esporte para quem tem nervos de aço. O que você vai ver agora é a vida real e tá gravado. Motores possantes, condutores irresponsáveis. A mistura de carros potentes e motoristas muitas vezes resulta em algo trágico. São acidentes causados, na maioria das vezes, por falhas humanas. Gente que confiou demais no veículo ou gente que exagerou na bebida e pegou o volante. Nesses casos, quando a relação entre homem e máquina sai do controle, ninguém pode imaginar o que está para acontecer. As imagens a seguir são impressionantes e mostram acidentes automobilísticos captados em todo o mundo, expondo os riscos que corremos diariamente ao dirigirmos por ruas, avenidas e rodovias. E alguns desses acidentes, infelizmente, foram fatais. A cena a seguir é desesperadora. Veja o que acontece nessa rodovia. Observe um caminhão-baú que está no canto direito da tela. Aos poucos, ele se aproxima e toma a pista da esquerda. O desespero é geral. Um verdadeiro desastre. Vale a pena ver o instante da aproximação do carro mais uma vez. O veículo fica desgovernado e toma toda a estrada. São momentos de verdadeiro terror e tá gravado. Preste atenção com o que acontece nesse trecho de uma estrada no leste europeu. Esse caminhão de carreta dupla carregado de madeira faz uma curva brusca para a direita. O excesso de peso faz a carga de trás andar sobre duas rodas por muito tempo. Por pouco, a carreta não tomba e provoca um acidente. Veja novamente o momento mais tenso do vídeo. O caminhão então consegue se estabilizar e prossegue a viagem. Se o carro estivesse em maior velocidade, com certeza ficaria tombado. Aparentemente tudo tranquilo nessa estrada europeia. Os carros obedecem o limite de velocidade e não chegam nem a 100 km por hora. Até que uma curva aparece à frente e então o inesperado acontece. Um caminhão muito pesado se desestabiliza, tomba para o lado e sai arrastando tudo pela estrada. Observe a cena mais uma vez em câmera lenta. Em uma curva fechada e com a velocidade um pouco acima, a carga empurra o caminhão para a esquerda da pista. Em câmera lenta, é possível ver o motorista ser jogado com tudo contra um dos vidros da cabine. Se o motorista do carro, que estava de frente para o caminhão, não pisasse no freio, o acidente poderia ser bem pior. Por sorte, o motorista levanta de dentro da cabine e não apresenta nenhum ferimento grave. Esse acidente poderia ter custado muitas vidas. As cenas a seguir foram captadas por câmeras de monitoramento de ruas. O caminhão à direita dobra a rua e dá de frente com outro veículo. O acidente piora quando um outro caminhão o arrasta. Espetacular! Uma curva imprudente e pronto. O cenário para o desastre está pronto. É realmente incrível. Observe os carros à direita do vídeo. O motorista perde a direção, cai para a esquerda e encontra o poste. Rachas são um prato cheio para os acidentes.
A ilegalidade faz mais vítimas e tá gravado. Uma parada repentina numa via movimentada pode provocar isso. Mais um engarrafamento e muito mais trânsito na cidade. As câmeras flagram uma grande confusão no horário de rush. O resultado? Mais demora para chegar em casa. Um motorista decide cruzar essa via com o farol fechado e se dá mal. O veículo capota e o prejuízo é grande. Nesse cruzamento, os motoristas arriscam tudo. O carro acidentado ainda cai por cima de 2 pessoas. A imprudência faz mais vítimas fatais. Esse espertinho tenta cortar caminho e se dá muito mal. Condutores audaciosos estão no topo dos maiores provocadores de acidentes. Veja de novo como aconteceu essa batida. A violência foi tanta que o carro girou várias vezes antes de sumir de cena. A pressa também provoca muitas mortes no trânsito. Veja de novo essa batida. A destruição é total. 2 motoristas apressados colidem e causam prejuízos. Andar na velocidade limite é sempre uma boa solução. Nem sempre a culpa é do motorista. Nessa rua o problema foi nos faróis das vias, que estavam queimados. Aparentemente tudo calmo, até que surge um acidente. Um dos carros estava em velocidade limite e o outro apareceu atropelando com tudo. Mas as câmeras estavam lá e tá gravado. Esse carro andava por uma via quando dá de cara com um buraco praticamente imperceptível. Provocou um estrago e tanto. Pista com chuva e neve é propícia para batidas. Veja de novo os carros no canto esquerdo do vídeo. Muitos motoristas gostam de fazer das ruas suas pistas particulares de corrida, principalmente à noite. Um erro tremendo que mata muitas pessoas todo ano. Passar o farol fechado pode provocar danos imensos. A sorte para esse apressado é que os motoristas que colidiram estavam em baixa velocidade. Outro acidente foi gravado nesse mesmo farol. Veja, dessa vez o apressado era o condutor do veículo que estava atrás. Preste atenção agora. Vale a pena ver essa cena em câmera lenta. O carro de trás chega em alta velocidade, fazendo o da frente girar no ar. Impressionante! O apressado saiu do carro ileso, mas deixou várias pessoas feridas. A irresponsabilidade no trânsito pode matar. Fugitivos da polícia podem causar transtornos terríveis para a população. Em uma estrada americana, um criminoso tenta escapar da polícia. Ele entra em ruas e rodovias na maior audácia, sem ligar para os acidentes que pode provocar. Na estrada, o fugitivo é perseguido por mais de uma viatura. Ele faz ultrapassagens arriscadas, colocando em risco a vida de outros motoristas. Mal ele sabe que está sendo cercado por todos os lados. O criminoso então se depara com o trânsito parado. Apenas sua pista está livre. Mas isso não passa de uma armadilha. Veja novamente. Um policial forçou o cerco e, na emboscada, tentou diminuir a velocidade do veículo jogando um objeto de borracha contra ele, mas foi em vão. Depois de várias investidas, o bandido perdeu velocidade e, prestes a se entregar, mas tudo isso não passa de uma estratégia para eles saírem disparada novamente. As manobras ficam ainda mais arriscadas e a polícia pressiona para fazer esse criminoso desistir. A perseguição parece que não vai ter fim, mas a força policial também não se cansa. É um jogo em que o mais disposto vence e a polícia está prestes a conquistar mais uma. Agora preste atenção no que acontece. O carro se aproxima da grade de proteção e, no desespero, bate no obstáculo.
Por pouco o veículo não capota. Observe mais uma vez o momento da colisão e da derrapada. O fugitivo se atrapalhou com um carro no acostamento e a perseguição chegou ao fim. Os policiais então pressionam o homem a sair do veículo e ele é levado direto para a delegacia e está gravado. A violência no trânsito provoca milhares de tragédias todos os anos. Depois de uma briga, esse homem acaba fora de seu próprio carro e resolve reagir. O agressor continua a provocação, tentando estourar o vidro da frente do veículo da vítima com o peso de seu corpo, mas é surpreendido. Veja essa cena horrível mais uma vez. O homem decide se jogar contra o carro, mas acaba atropelado pelo motorista. O condutor passa pelo menos 2 rodas sobre a vítima e abandona o local da agressão. O homem atropelado fica agonizando no chão com fraturas expostas e órgãos comprometidos. Os pedestres o socorrem imediatamente. Cenas de agressão no trânsito como essa são comuns todos os dias nas grandes cidades do mundo. Acidentes acontecem com quem menos poderia acontecer. Essa ambulância iria atender uma emergência, mas não contava com um carro que resolveu cruzar a via. Com essa velocidade, a capotagem foi inevitável. Motoristas decidem tirar um racha em uma via de alta velocidade, mas a coisa não acaba nada bem. Observe a rapidez dos veículos em comparação com os outros. Um carro passa para a esquerda, mas bate de leve em outro veículo. Por pouco, o acidente não foi pior. O trânsito na Índia é um verdadeiro caos. Pedestres cruzam ruas em meio a carros em alta velocidade. Mas nem sempre os motoristas conseguem se entender. Veja, um dos ônibus passa na frente do outro e acaba totalmente revirado no chão. Os passageiros desse ônibus levaram um susto. Observe em câmera lenta. Um carro beira o acostamento, bate no veículo e acaba praticamente destruído. Motociclistas se acidentam, o impacto pode ser fatal. Veja essas imagens. Vale a pena observar novamente e mais devagar. O carro de trás chega em alta velocidade pela esquerda e pega o motoqueiro que entrou na pista de repente. Por sorte, o homem teve apenas ferimentos leves. Observe a falta de noção desse motorista apressado. Ele destrói a cancela do trem e sobe a avenida sem se importar com nada. Por sorte, o motorista não é pego pelo trem que passa pouco depois. Um condutor totalmente inconsequente e irresponsável. Após a chuva, a atenção tem de ser redobrada. Observe essas imagens. O motorista avança pela direita em alta velocidade, perde a direção e capota na pista. Trânsito deveria ser sinônimo de prudência. Na China, um motorista dorme no volante e deixa seu caminhão totalmente desgovernado. Por pouco, a situação não piora e tá gravado. Cruzamento arriscado. Vale a pena ver essa sequência de novo. O carro desobedece o farol e cruza a via, criando uma trajetória de destruição.
Pelo menos 6 carros foram atingidos. Observe que o veículo ao fundo, no canto esquerdo, pegou fogo com a força do impacto. Objetos jogados na pista também podem gerar acidentes. Nesse caso, o prejuízo foi monetário, mas poderia ter sido pior. Veja que o carro foi danificado depois de passar por cima de uma barra de ferro. Veja só o que aconteceu quando o motorista de um carro resolve passar do limite de velocidade. O veículo rasga pela esquerda, mas perde a estabilidade. Ele para no canteiro central, encontra um obstáculo e é arremessado para bem longe. Observe novamente o momento da tragédia. Infelizmente, o condutor morreu na hora. O dono dessa carreta quer impressionar os amigos e faz vários movimentos da esquerda para a direita com o veículo. Mas ele não sabe o perigo que corre. A carreta está instável e arremessa o carro inteiro para a esquerda. A festa acabou mais cedo para esses fanfarrões. Essa pista de alta velocidade é dividida em mãos opostas. Isso costuma gerar muitos acidentes. E esse caso não foi diferente. Confira. Veja mais uma vez o momento desse impacto em câmera lenta. Um dos motoristas da mão oposta toma a esquerda e bate direto no carro da frente. Veja que uma pessoa é jogada para fora do veículo com a força da colisão. Por muita sorte, ela está consciente e consegue se levantar da pista. E tá gravado. No calor da competição, o ser humano vai ao limite para conseguir superar a si e a seus adversários e triunfar como vencedor no alto de um pódio, ostentando uma medalha ou erguendo um troféu. Mas, na busca pela vitória, muitos atletas passam dos próprios limites e, nessas situações, as consequências são imprevisíveis. A seguir, você vai ver imagens que mostram exatamente o que acontece quando essas pessoas extrapolam na busca do melhor resultado. Torções e fraturas são possibilidades que rondam o mundo dos esportes e, afinal, só pode haver um vencedor. Nos Estados Unidos, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks disputam uma partida acirrada da NBA. O ala Andrew Bogut, do Milwaukee, recebe o passe e vai para a enterrada. Mas ele perde o equilíbrio ao balançar no aro e acaba despencando por cima do próprio punho, a mais de 3 metros de altura. Veja em câmera lenta o momento exato em que ele enterra a bola e fratura o próprio braço. Um acidente impressionante. Observe essas imagens. Nessa corrida de 100 metros rasos, os atletas disparam com passadas enormes rumo à linha de chegada. Mas na raia 2, o inesperado está para acontecer. Quase na linha de chegada, o corredor perde o equilíbrio na passada e acaba torcendo e caindo por cima do próprio pé. Veja por outro ângulo o momento em que ele erra a pisada no solo e acaba se desequilibrando e caindo. Uma fratura brutal, que expõe a fragilidade do corpo humano, mesmo para atletas de alta performance. Na ginástica olímpica, agilidade e precisão são 2 elementos fundamentais na execução dos movimentos. Mas às vezes algo não sai como planejado. O chinês Li Ning toma distância, corre e pula sobre o cavalo. Mas ao tocar o solo, torce violentamente seu pé direito. Veja novamente o momento em que seu pé toca o solo da forma errada. Já a tcheca Iveta Polokova tenta uma medalha nas barras paralelas e começa sua apresentação. Mas ela erra o movimento e, ao bater na barra inferior, é lançada brutalmente ao solo. Veja a violência com que a ginasta é jogada da barra. Seu treinador a ajuda e ela volta ao aparelho para terminar sua apresentação. Uma atleta determinada, que não se abalou pela violenta pancada no solo.
A japonesa Miho Shinoda tenta dar o seu melhor em cima do aparelho, mas por uma questão de milímetros, erra seu movimento e cai violentamente. Ela parece não acreditar, mas se recompõe e se prepara então para mais uma tentativa. A ginasta corre, pula, mas erra novamente, caindo de joelhos. Um exemplo de determinação, mesmo após 2 erros consecutivos. Nessa imagem, o americano Tim Daggett explode na pista para um salto incrível. Mas após tocar o aparelho, ele erra o giro do seu salto e ao tocar o solo, rompe seus ligamentos em uma pancada violenta. Veja novamente em câmera lenta o momento exato em que Tim Daggett aterriza e logo após rola de dor no solo do ginásio lotado. Erros ou acidentes, não importa. Afinal, são atletas que superaram a dor e seguiram em frente em nome do esporte. E tudo isso está gravado. Essa demonstração de ginástica olímpica vai chocar toda a plateia presente. Apoiado pelo técnico, esse ginasta começa sua rotina de exercícios na barra. São giros incríveis, a mais de 2 metros de altura do chão. O público parece impressionado com a apresentação do rapaz. Quando então, ele encerra sua demonstração e erra a aterrissagem, caindo de cabeça no solo. Veja mais uma vez o impacto assustador da queda desse ginasta no solo do ginásio. Logo após a queda, seus colegas de equipe correm para socorrê-lo e, por sorte, o rapaz se salvou desse grande susto, sem maiores complicações. A ginasta Rebecca Bross tem que fazer um salto impressionante para conseguir os pontos que precisa para vencer essa eliminatória. Ela se concentra, dispara para o aparelho, mas cai sobre o próprio joelho. No solo, ela urra de dor enquanto seu treinador chama os primeiros socorros. São momentos de dor extrema para essa ginasta que errou seu salto por milímetros. Em câmera lenta, é possível ver exatamente o segundo exato em que ela chega ao solo, transferindo todo o impacto para o seu joelho direito. Um acidente doloroso e que está gravado. Nessa partida de beisebol, o rebatedor do time de branco, de costas para a câmera, está tentando acertar a bolinha com seu taco. Ele erra a primeira e vai para a segunda tentativa. E ele acerta na cara do lançador. O lançador não aguenta o impacto e vai ao chão, logo após a bola atingir seu rosto, a mais de 100 km por hora. Veja novamente a violência da tacada e a reação imediata do atleta, nocauteado pela bolada certeira em seu rosto. O homem sempre sonha em desafiar as grandes alturas e vem aperfeiçoando a sua relação com o ar, a gravidade e a queda livre. O bungee jump é um esporte radical em que, além da coragem, todo o preparo técnico do atleta e os equipamentos são postos à prova e sempre a dezenas de metros de altura. Todos os dias, aventureiros saltam de grandes alturas com uma corda elástica presa ao seu corpo, para sentir toda a adrenalina de uma queda que desafia a morte. Porém, mesmo com todos os equipamentos de segurança, às vezes algo dá errado nesses saltos, sem dar tempo para manobras ou resgates salvadores. As imagens a seguir são reais e mostram o lado perigoso do bungee jump. No Chile, uma equipe de aventureiros prepara o primeiro pulo de bungee jump nessa chácara. Eles suspendem a gaiola de segurança a dezenas de metros do chão e acertam os últimos detalhes para o salto de inauguração do equipamento. A expectativa é grande. Do chão, um colega de equipe registra o momento pela câmera de um telefone celular. E então, o rapaz pula. Mas a corda se rompe com impacto a poucos metros do chão, para o desespero dos colegas e azar do aventureiro. Veja novamente o salto e o momento em que a corda se rompe, transformando uma brincadeira radical em tragédia.
Esse jovem vai saltar de bungee jump a mais de 40 metros de altura. A ideia é que a corda se estique até que ele chegue bem próximo à água. Mas isso não acontece e ele recebe todo o impacto da queda diretamente em seu corpo. Um erro de cálculo no comprimento da corda fez com que o aventureiro passasse por esse grande susto e, por um triz, não perdesse sua própria vida. Por um descuido da equipe de segurança, no final desse salto, a corda se solta de seus pés, lançando o aventureiro diretamente na água, a quase 50 metros de altura. Veja novamente o momento em que a corda se rompe, quase transformando esse salto em um pulo para a morte. Por sorte, o rapaz saiu vivo desse susto, com apenas algumas fraturas. Araguari, Minas Gerais. Essa jovem vai saltar de bungee jump de cima dessa ponte, a mais de 30 metros de altura. Ela se prepara e pula. Mas a corda se rompe com o peso da garota, para desespero de amigos e familiares que acompanhavam o salto. Veja novamente o salto, gravado por um telefone celular e que, devido a uma falha na corda de segurança, levou essa moça para um pulo sem volta. Nesse rio, no Zimbábue, essa jovem australiana vai saltar a 110 metros de altura, num desafio de coragem e adrenalina. Mas quando ela se aproxima do rio, a corda se parte, lançando a garota direto nas águas do rio Zambeze, infestado por crocodilos. Veja mais uma vez o momento em que o salto dá errado e a corda se rompe. Por um milagre, a moça conseguiu se salvar, nadando contra a correnteza, com os pés amarrados e sofrendo apenas escoriações pelo corpo. Um verdadeiro milagre, captado pela câmera de um telefone celular. Como todo esporte radical, o bungee jump precisa de equipamentos especiais para garantir a segurança nos saltos dos praticantes e evitar ao máximo o risco de acidentes. Por isso, todo cuidado é pouco. O preparo técnico da equipe de profissionais que cuida do salto é fundamental para que o aventureiro termine sua queda são e salvo. O comprimento, a qualidade das cordas, elásticos e amarraduras que sustentam a queda são importantíssimos para evitar acidentes nesse esporte. Depois que toda a segurança é checada, os praticantes se sentem à vontade para pular e desafiar os limites de altura, gravidade e, é claro, adrenalina. Você vê agora um salto realizado por mim em Macau, na China, do maior bungee jump do mundo. Lembre-se, essa ousadia só foi possível graças à segurança, responsabilidade de todos os profissionais envolvidos. Acompanhe, porque está gravado. Good. Look at the camera. Macau Tower, China. Nosso apresentador Alexandre Zakir está no topo da plataforma de bungee jump mais alta do mundo. São 233 metros de altura, num salto em que a velocidade da queda é de aproximadamente 200 km por hora. A equipe de segurança confere os últimos detalhes do salto, que é amparado por um cabo adicional de proteção. Todos os itens de segurança são verificados por mais de um profissional. Ele então abre os braços e pula. Thank you so much, big man. You jumped the world height bungee. Congratulations. See you next time. Nice one. Have a great.
Veja novamente a descida radical do nosso apresentador, de cima de uma das torres mais altas do mundo. Um salto ousado que desafiou a coragem e o sangue frio do nosso apresentador. E que tá gravado. Delícia! Se você quiser rever os vídeos que a gente passa aqui no Tá Gravado, entre no nosso site agora mesmo. E se você flagrou um acidente, uma situação inesperada ou de emergência, mande o seu vídeo pra gente. Ele poderá passar aqui no Tá Gravado. É só entrar no redetv.com.br/tá gravado e enviar o seu vídeo. Até o próximo programa.